E aí, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Histórias e Lenda. Meus amigos, vamos lá, eu preciso explicar uma coisa para vocês. Não sei se vocês perceberam, mas no vídeo anterior o nome do canal era Histórias e Contos. E hoje eu estou apresentando o canal como Histórias e Lendas, né? Foi necessário nós fazermos essa mudança, né, de Histórias e Contos para Histórias e Lenda, tá bom? Então eu peço a compreensão de vocês. E desde já, mais uma vez, eu peço que você se inscreva no canal, tá bom? Deixe o seu joinha aí, curta, compartilhe e, por favor, comente aí, deixe o seu comentário, diga o que você está achando, se você gostou da história, dá sugestão do que a gente pode melhorar para agradar você, tá bom? Para que esse canal se torne prazeroso de você assistir os vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez a gente vai fazer essa correlação da série Cidade Invisível com a vida real, né? Na série ele apresenta uma série de personagens folclóricos, né? Do folclore brasileiro, né? E principalmente aqui da Amazônia, né? Onde tem muitas histórias, né, sobre esses personagens folclóricos, né? Principalmente aqui no Amazonas, eu que sou do Amazonas, sou amazonense, né? Eu cresci ouvindo essas histórias, né? Eu cresci no interior e ouvindo muitas histórias como essas, da Curupira, da Iara, né? De muitas outras coisas, né? Do boto, do homem que vira boto, né? Do boto que vira homem. A gente não sabe ao certo qual é afinal, qual é de fato, né? Se é o homem que vira boto ou se é o boto que vira homem, nós não sabemos, né? E isso aí tem muito misticismo, né, envolto aí nessa história. Então vamos lá. Um dos personagens folclóricos que é contado a história, né, que aparece na série Cidade Invisível é o boto, né? O boto que vira homem, né? O homem que vira boto. Mais uma vez eu digo isso. Então, como eu cresci ouvindo muitas histórias, né? Os meus avós, os meus pais, os meus irmãos, os meus tios, né? As pessoas mais velhas no interior, elas têm muitas histórias envolvendo esses personagens folclóricos, né? Então eu quero hoje trazer uma história que a minha própria finada avó contou, tá? Quando eu era criança, ela contou essa história e eu nunca esqueci dessa história. Que eles estavam, certa vez, há muitos anos atrás mesmo. Acredito que eu não era nem nascido quando isso aconteceu, né? Segundo ao que ela contava. Eles estavam em uma festa, né? No interior, a Igreja Católica predomina, né? Pelo menos há muitos anos atrás era muito forte o catolicismo. E era muito comum eles fazerem festas para comemorar dias de santos, né, da Igreja Católica. E no interior as famílias são muito próximas, né? Tem um laço familiar muito grande, né, no interior. Então quando eles faziam festas, eles se reuniam ali muitas famílias, né? Muitas das vezes a cidade inteira, né? E a minha avó conta que numa determinada festa, apareceu ali um homem muito bonito, né? Um homem que ninguém conhecia, né? Ele falou que era novo na cidade e tudo. E um homem muito bonito que ninguém nunca tinha visto ali naquele lugar. E ele apareceu nessa festa, né? Um homem muito bonito. E as mulheres começaram a olhar para ele, começaram a se encantar, né? Para quem não conhece a lenda do boto, o boto, né, reza a lenda que ele se transforma em um homem muito bonito. E ele tem um poder aí místico, um poder sobrenatural de encantar as mulheres, de seduzir as mulheres, né? E se aproveitar delas, né? Inclusive na série Cidade Invisível tem uma moça lá que está grávida, né? De um boto que morreu, né? Que era um homem, né, que engravidou ela, que era um boto, né? E é interessante dizer isso, por quê? Porque reza a lenda que os botos engravidavam as mulheres, né? Os botos se transformavam em homem e pelo poder da sua sedução, eles seduziam as mulheres e engravidavam essas mulheres e elas ficavam grávidas, né? Porque o boto não tinha compromisso, ele precisava voltar para a água, né? E ele não tinha compromisso
com esses filhos, com essas mulheres, né? E o que é mais interessante é que tem muitas histórias mesmo, de mulheres que engravidaram de botos. O que acontece? Muitas mulheres, mulheres jovens, porque no interior, há muitos anos atrás, essa questão de virgindade era algo muito sério, né? Era muito sério. As mulheres só faziam sexo se fossem casadas, né? Com o homem, né? Se fossem casadas mesmo, elas não podiam fazer sexo sem ser casadas. Isso era muito forte, né? Os próprios pais, a própria sociedade, os próprios irmãos eram totalmente contra as suas irmãs se deitarem com um homem sem ser casado. Então o que acontecia? E as pessoas, os mais velhos, eles tinham muito respeito por essa lenda, né? Por essas lendas e por esse misticismo de que o boto, né, transformado em homem, era um ser sagrado, né? E tinha que respeitar, porque isso era algo divino, era algo sagrado, né? Para eles era algo místico e eles respeitavam muito. Então, quando uma mulher que não era casada aparecia grávida e ela não queria dizer de quem era, né? Que para não, muitas das vezes por vergonha, para não ser constrangida, né, passar constrangimento de estar grávida sem ser casada, ela muitas das vezes dizia que tinha sido do boto. Por quê? Porque no interior o sistema de abastecimento de água é muito precário. Então muitas famílias fazem, né, as suas necessidades como lavar roupa, lavar louça na beira do rio, na beira do igarapé, né, tomam um banho, pegam água, muitas das vezes até para fazer comida mesmo, se não água da chuva, mas do igarapé, se for água limpa, né? Muitos usam água de cacimba, essas coisas assim também, né? Então, o que acontece? Muitas dessas mulheres, elas alegavam que quando iam lavar roupa ou tomar banho na beira do rio, o boto tinha aparecido, né, para elas em forma de homem, seduzido e deixado-as grávidas. E assim a família, por respeito, né, por medo, né, do misticismo aí, eles não faziam nada contra elas. Por causa que eles acreditavam, não, foi o boto, ninguém pode fazer nada, isso é místico, não tem o que fazer. E muitas mulheres casadas que tinham amantes e engravidavam, elas também contavam essas histórias, inventavam que tinham ficado grávidas do boto, para se livrar aí de qualquer retaliação, de qualquer castigo que pudesse, de qualquer punição que pudesse acontecer contra elas. Então elas inventavam que tinham sido engravidadas pelo boto, né? Então, nessa festa que a minha afinada avó estava, ela conta que chegou lá esse homem muito bonito, né? E dançava muito bem, e as mulheres estavam encantadas, né? Encantadas por ele, né, querendo dançar com ele. E a uma certa altura já da madrugada, os homens já estavam bêbados, as pessoas já estavam bêbadas, né, porque nessas festas se bebe muito, né, e é muito comum encontrar gente bêbada nessas festas. Então, num determinado momento, um homem embriagado, né, começou a ir para cima do rapaz lá, o suposto boto, para agredir ele com ciúme da sua esposa. E foi uma confusão imensa. Imagina aquele monte de gente, aquele monte de família, né? Toda já muitos embriagados. E foi uma confusão danada. E o rapaz, supostamente o boto, saiu correndo em direção à água. O marido correndo atrás, as pessoas correndo para tentar apartar a briga, outros para ajudar a bater, né? Também com ciúme das suas mulheres, né? E aí saíram correndo e o homem correu em direção à água. E ele se atirou na água. Isso era noite, escuro, né? Mal dava para ver por causa do reflexo da luz das casas. Mal dava para ver ali a beira da água, né? Ali de terra. Então, esse homem se jogou na água, né? E as pessoas ficaram esperando ele boiar, né? Ele aparecer. Onde é que ele ia aparecer? Por onde é que ele iria subir? E ele simplesmente não apareceu. Ele simplesmente não boiou. Ele não veio à superfície, né? E então nesse momento as pessoas acreditaram que ele era um boto que tinha se transformado em um homem. E talvez por isso a explicação de ele ser bonito, ninguém conhecer ele ali naquela festa, não saber de onde ele veio, e dançar tão bem, porque
em todas as histórias que eu ouvi, sempre diz que é um homem bonito e que dança muito bem, que é sedutor, né? Que encanta as mulheres. Então, por esse acontecimento de ele ter corrido para a água, vamos lá, por ele ser bonito, por ele não ser conhecido de ninguém ali, dançar muito bem, correr para a água, mergulhar e não boiar, desaparecer nas águas, as pessoas tiveram, segundo elas, né, essa certeza, né, na mente delas, elas tiveram a certeza de que era realmente um boto, né, que tinha se transformado em homem para se aproveitar de alguma mulher, né? E aí ninguém sabe porque nunca apareceu, e é a história que muitas pessoas conhecem. Isso aconteceu em Benjamin Constant, né, no interior do Amazonas, e isso foi há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, né? Então fica aí a relação, de fato, e o que é interessante, que ele sempre usa chapéu, assim como na série, o homem sempre está com chapéu por causa do buraco que ele tem na cabeça. E quem já viu um boto, ou que conhece aí a figura do boto, sabe que ele tem um buraco na cabeça, né? Que é por onde ele aspira, que ele espirra a água, né? Que ele respira, né? Então, eles usam chapéu por conta disso, por causa desse buraco, que mesmo ele se transformando em homem, eles não conseguem esconder esse buraco, né? Esse buraco não desaparece, então eles colocam um chapéu para se esconder, né? Então, o boto que aparece na série, na Cidade Invisível, ele realmente tem aí esse fundo de verdade com aquilo que eu conheço na vida real, das histórias que eu ouvi dos mais velhos, né? Então tem de fato essa relação, com a vida real, por assim dizer, já que é um ser místico, né? E é impressionante porque as pessoas, os mais velhos, as pessoas do interior, os antigos, eles têm o boto como um ser místico. Eles têm o boto como um ser místico. Isso é muito forte, né, na cultura interiorana. Eles têm medo, inclusive, do boto, né, como sendo um ser místico, né? Então eles acreditam realmente que ele é capaz de se transformar num homem, né? E na série mostra isso, né? Uma hora ele é boto, outra hora ele é homem, né? E inclusive na série tem essa moça que está grávida, ela era noiva de um rapaz. O rapaz, ela não quis mais o rapaz porque começou a duvidar do seu caráter pelas suas atitudes, né? E ela se apaixonou por esse boto, e aí num determinado momento eles estão namorando na praia quando esse ex-noivo dela aparece. E o rapaz sai correndo e se joga na água, né? E vai embora pro fundo, né? Então realmente tem essa relação aí com as histórias que eu conheço. De fato tem essa relação com as histórias que eu conheço. A história do boto que é contada na série Cidade Invisível. E se você ainda não assistiu, assiste lá, tá bom? Tem muito a ver mesmo as histórias que aparecem lá. Não estou aqui falando mal dos botos, tá bom? De repente vai que tenha um filho dele aí assistindo o nosso vídeo, tá bom? Não estou falando mal do seu pai, tá bom, meu amigo? Se de repente tem algum filho de boto aí, ou algum boto assistindo, então, tá bom? Peço desculpas aí, tá? Desculpas, brincadeiras, tá bom? Mas é isso, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá bom? Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu joinha, compartilhe, curta, tá bom? É muito importante isso, tá bom, pessoal? E logo terá mais vídeos aqui no canal, fazendo essa relação e trazendo mais história pra gente, tá bom?